Top. Vamos pra cima desse trem aqui. Cadê aqui agora? Perdi o negócio. Deixa eu ver se é essa. É essa aqui. Galera, pessoal de analista em especial agora, tá? Jurisprudênciazinha, mas obviamente que também para o pessoal de técnico isso aqui, o Sebrasp cobra também. Não vai chover, mas pode ser que uma ou duas questões de técnico venha algum trem aqui. Vocês vão ver que até que tem algumas que você já conhece aqui. Tudo bem? Galera, primeiramente, as primeiras jurisprudências que você tem. Galera, olha o áudio aí, queridos. Dá uma olhadinha em cada um no seu áudio aí, tá? Tem áudio aberto aí. Vamos lá. Jurisprudências aqui, galera, você começa por súmula vinculante, cara. É a primeira coisa que você tem que dominar suas súmulas vinculantes. Beleza? Por isso que eu selecionei aquelas que têm respeito, dizem respeito ao direito eleitoral, ao direito administrativo e ao direito constitucional. Beleza? Galera, vocês estão com o áudio aberto, galera. É o áudio da Valdirene Rocha, que tá ligado desde cedo. Valdirene, estão te chamando Ela e da Meritor. na Meire. Vou fechar a Meire aqui também. Acho que foi, né? Da Valdirene ainda tá aberto. Não, Valdirene ainda tá aberto. Ajuda nós, Valdirene. Já melhorou? Mas ainda tem um aberto ainda. Valdirene, ajuda nós, Valdirene. Cadê? Eu não tô achando essa mulher. A Raquel Barros também tá. Raquel Barros, ajuda nós também. Foi, né? Acho que agora foi. Deu boa. Ah, que delícia. Que delícia. Vamos lá. Súmula vinculante número 3. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, assegura-se contraditório para a defesa. Isso aqui, cara, meu Deus, controle. Meu Deus, direito administrativo e direito constitucional. Nos processos perante o Tribunal de Contas da União, asseguram-se o contraditório e ampla defesa quando da decisão puder resultar anulação ou revogação de ato administrativo que beneficie o interessado. Então, regra geral, galera, quando a gente está falando aqui do Tribunal de Contas, quando um ato vai para ele, né, do controle externo, para o Tribunal de Contas, e ele vai anular ou revogar esse ato, ele precisa dar contraditório para defesa, assim como o artigo 5º da Constituição Federal faz, não fala? Ela diz lá. Isso aqui é um processo administrativo. Então vai fazer uma análise de um ato administrativo lá, que seria um ato complexo até, onde o ato foi emanado pela administração e vai para o Tribunal de Contas. Galera, não, deixa eu falar agora, para você imaginando. O prazo que o Tribunal de Contas tem de analisar o ato é 5 anos da chegada do ato. Tudo bem? Isso aqui é muito. 5 anos da chegada do ato ao tribunal. Prazo decadencial. Legal? E esse ato, em regra geral, é um ato complexo. Lembra lá nas classificações de ato administrativo? Ato simples, composto e complexo. Isso seria aqui um ato complexo. Então até aqui não tem nada de novo, cara. Isso aqui é o que acontece mesmo que a gente estuda nos processos. É isso mesmo. Tem que dar contraditório para a defesa se eu vou anular ou revogar ali aquele ato administrativo que beneficiou alguém. Agora, súmula vinculante são decisões reiteradas do STF que ele cansou de ficar falando. Ó, não é assim, não é assim, não é assim, de repente ele coloca. Igual aqui vocês, ó. Galera, cuida do áudio, galera, cuida do áudio. Agora daí vão abaixar uma súmula vinculante aqui. Coloca o negócio na tela aqui, ó. Não ligue seu áudio enquanto você não vai perguntar nada, né? É isso que é súmula vinculante, beleza? Cai para nós lá dentro do Poder Judiciário. O detalhe, o que importa para nós é esse último aqui, ó. Essa informação é importante. Excetuada a apreciação da legalidade do ato de concessão inicial de aposentadoria, reforma ou pensão. Já aconteceu comigo, galera. Durante um período eu analisava processos previdenciários num regime próprio de previdência social. Então, situações em que era enviado para o Tribunal de Contas devolvia e falava, ó, esse cara não tem o tempo mínimo de contribuição, por que vocês forneceram aposentadoria para ele? Corta agora! Pô, vai anular um ato da aposentadoria? Vai. Vai chamar o servidor para o servidor lá se defender, saber o que estão acusando e se defender na ampla defesa? O STF decidiu. Se é para anular ou revogar aqui ato de aposentadoria, reforma e pensão, não é dado contraditório para defesa, porque essa legalidade ela é muito latente, galera. Olha lá, o cara não tem o tempo mínimo de contribuição no regime próprio. O Tribunal de Contas só tem que comunicar. Corta agora a aposentadoria dele, não continua pagando e não dá brecha para que ele vá lá no Tribunal de Contas reclamar sobre esse corte da sua aposentadoria. Beleza? Então isso aqui o Sebrasp já explorou várias vezes aí também e veja que está cobrando aqui em relação a controle, né, da administração pública. Beleza? Súmula 5. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição Federal. Quando a gente está estudando lá o PAD, galera, dentro do 8.112, né, nós sabemos, na verdade, que, em regra,
Para a galera de analista, cai 9784. Para a galera de técnico, não. A 9784 diz que nos processos administrativos, a regra é você estar sendo advogado. A exceção é que a lei, se ela exigir, né, a 9784 fala, a lei poderá exigir os momentos que você tem que estar com uma defesa técnica de um advogado. Então, regra geral, processo administrativo, não estou com advogado. Exceção é eu estar. Processo judicial, regra, eu estar com advogado. Tem exceção? Tem. Por exemplo, juizado especial, que você não precisa estar com advogado. Tudo bem? Então, o que ele está querendo dizer, o que acontecia lá atrás? O cara começava um PAD, que não precisa ter advogado. Aí o cara ia sozinho, peitudo. Não, eu vou ganhar esse negócio aqui, não vou ser demitido, não. Aí o cara era demitido. Aí o cara, na demissão dele, o cara entrava com a reconsideração, lembra lá? Do requerimento do processo, depois tem reconsideração, recursos e, possivelmente, se for o caso mais pra frente, a revisão. Estão lembrados os 4 R's lá? Requerimento, reconsideração, recursos, revisão. Aí o cara entrava com reconsideração, ou até judicialmente mesmo, dizendo, eu perdi o meu cargo porque eu estava sem advogado, eu não entendo nada de norma. Querido, já é dado a você a ampla defesa a possibilidade de estar com o advogado. Se você não esteve com o advogado naquele período, o azar é seu. Isso não é suficiente para invalidar um PAD ao qual te aplicou uma punição. A falta de defesa técnica por advogado no processo administrativo disciplinar não ofende a Constituição. Você que dormiu no ponto, comeu bola. Já devia, então, se era possível perder o cargo, então você já devia ter contratado advogado antes para te atender e aproveitasse a ampla defesa aqui num processo administrativo disciplinar. Beleza? 6. Não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças prestadores de serviço militar inicial. Daqui a pouco a gente vai ver, inclusive, aqui, ó, a súmula vinculante 16, que vai tratar sobre isso, que é o seguinte, galera. A Constituição Federal, parágrafo 3º, do artigo 39, se remete ao inciso 7º da Constituição, ao dispositivo que garante, no mínimo, o pagamento de salário mínimo. Aí vem essa súmula vinculante dizendo, peraí, os praças prestadores de serviço militar inicial, aquela molecada, 18 anos, beleza? Eles ganham um valor menor. Mas para eles, aquilo não é remuneração na prática. Aquilo é para comprar nugget, para passar na bota, para comprar coxinha, para pagar, para voltar para casa depois, quando ele não está lá no quartel. É para isso. Então, não viola a Constituição, apesar de eles serem enquadrados dentro do conceito de agentes públicos, não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para as praças prestadoras de serviço militar inicial, que é aquela regra lá que tem que resguardar salário mínimo. Para eles, o STF falou, isso não viola a Constituição, porque é só para ele comprar o nugget para bota lá, o nugget, né? Nugget é franguinho, né? O nugget lá, né? Para passar na bota lá. Beleza? Súmula 10. Viola a cláusula de reserva de plenário. Artigo 97 da Constituição Federal. Lembra-se lá? Ou é do Tribunal Pleno ou do órgão especial. E lá não tem uma... Oi? Eu não ouvi, desculpa. Não? Tranquilo? Tá. Cláusula de reserva plenária. Lembraram, né? Artigo 97 da Constituição Federal. Ou é tribunal pleno ou é órgão especial. Sabe o que os tribunais queriam fazer? Isso aqui, ó, que o STF falou que não pode. A decisão de órgão fracionário. Tanto que tem uma imagem no material, quem teve aula comigo viu lá. A gente coloca uma imagem, o que não é órgão especial. Ok? São os órgãos fracionários. De tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência no todo e em parte. O que a súmula vinculante teve que falar? Ô, tribunais, pelo amor de Deus, leiam essa merda desse dispositivo. Tá escrito ou tribunal pleno ou órgão especial. Nenhum outro órgão pode declarar essa inconstitucionalidade no âmbito do processo. Nenhum outro pode. Por isso que ela teve que fazer a súmula vinculante 10. Viola a cláusula de reserva de plenária, decisão de órgão fracio. Estão vendo, galera, que tudo aqui a gente passa meio que nas aulas, essa jurisprudência, né? Agora é o momento meio que para relembrar aqui que isso é jurisprudência. Então, órgão fracionário não pode, ou é pleno ou é órgão especial, de acordo com o artigo 97 da Constituição Federal. Súmula vinculante número 11. Essa é legal. Só é lícito o uso de algemas em caso de resistência e de fundado receio de fuga de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito.
sobre pena de responsabilidade. Lembra que o servidor público tem 3 responsabilidades? Administrativa, civil e penal. Do agente ou da autoridade. E de nulidade da prisão ou ato processual que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado, que estudamos no parágrafo 6º do artigo 37 da Constituição Federal. O que ele está dizendo? Algemas. É que a gente está tão acostumado com as autoridades policiais, usa algema, usa algema, usa algema. Só que isso aqui, galera, é exceção por conta da dignidade da pessoa humana. Cara, esses dias, tanto que o exemplo que eu dou em aula, quando a gente fala disso aqui, esses dias lá em Londrina, na praça em Londrina, tava uma repórter lá fazendo uma reportagem. Aí ela viu lá um fudevu no meio da praça, correu lá, o que aconteceu, seu policial, não sei o quê. Não, esse cara aqui disse que tá procurado pela polícia, a gente olhou aqui, o cara tá procurado mesmo, o cara tá se entregando, e a gente tá levando ele pra delegacia aqui, algemou o cara e meteu o cara no trambolho. Falei, cara, o cara tá se entregando. E aí a polícia foi lá e meteu a algema. E aí vejam, o que a súmula vinculante está falando? Usou algema? Vai ter que fazer a justificativa quando chegar lá na delegacia com o preso do porquê algemou de maneira excepcional. Porque a regra não é algemar. E só vai algemar se receio de fuga, resistência, perigo à integridade física dele ou até alheia. Sabe, o cara tá malucão, o cara quer bater em todo mundo, ah, eu vou bater, eu vou matar, opa. Aí o policial tem que colocar algemas. Beleza? Então guarda, galera, que isso aqui é o contrário do que a gente vê na prática. Tudo bem? O uso de algemas é excepcional e deve ser justificada em casos específicos, cabendo até a anulação da prisão, cabendo a autoridade policial que fizer isso se responsabilizar administrativa, civil e penal. E cabendo também o Estado, galera, ter que pagar a indenização pro cara. Ok? Então a regra geral é não se utilizar. A utilização de algemas, ela deve ser excepcional, de acordo com a súmula vinculante número 11. Súmula vinculante número 13, galera, isso aqui vocês conhecem de cor salteado, né? Meu Deus do céu, misericórdia. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau. Isso aqui é um nepotismo. Inclusive da autoridade nomeante e de servidor da mesma pessoa jurídica, investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo, comissão ou função de confiança. Na administração pública, direta e indireta, em qualquer dos poderes da União, dos Estados, Federal e dos municípios. Guarda essa parte final aqui. Isso aqui que é legal. Guarda essa parte final. Calma aí. Galera, o que é isso? Nepotismo. Então vocês, se vocês entrarem, o pai de vocês for chefe de vocês, pode, porque é cargo efetivo. Não pode quando ocorre uma nomeação de cargo em comissão ou de função de confiança, para estar diretamente subordinado a parente consanguíneo afim até o 3º grau. Não confundam quando a gente fala de inelegibilidade reflexa, que é até 2º. Nepotismo até 3º. Beleza? Não confundam. Então é até 3º grau. Cargo, comissão, função de confiança. E não importa onde estejamos falando. Direta, indireta, pessoa jurídica de direito público, pessoa jurídica de direito privado, na União, Estados, DF, municípios, não importa. Onde for, tem cargo de comissão, tem função de confiança, não pode ocorrer essa nomeação aqui. Claro que a gente sabe que tem uma exceção, né? Cargos políticos. Então, por exemplo, governador do estado do Paraná, um período, nomeou o irmão dele para ser secretário de Portos. Irmão. Irmão está contido dentro do 3º grau? Está. Irmão é 2º, né? Primeiro vai para o pai, depois desce para o irmão, 2º grau. Ué, por que o irmão do Requião poderia ter sido secretário de Portos no estado do Paraná? Muito simples. Porque o cargo político e ele tinha especialidade naquela área de atuação. Não é especialidade de formação, não, tá? O cara dominava aquela área, que era a área portuária. Então, o irmão do Requião trabalhou no setor de portos durante 20, 30 anos, cara, trabalhando com importação e exportação. Então não é cabide de emprego, o cara entende daquilo. Então lembre-se que tem exceção no caso do cargo político e desde que ele tenha uma especialização não de formação, uma especialização no sentido de ter atuado naquela área qual ele foi nomeado. Então essa é a exceção quando a gente fala do nepotismo. Tudo bem? Lembramos aí, né? Agora, essa parte final também é bastante importante. Compreendido, e tem mais uma outra súmula também voltada a isso aqui. Compreendido o ajuste mediante designações recíprocas viola a Constituição. O que é, galera, ajuste mediante designações recíprocas? Vamos lá. É quando um prefeito nomeia como secretária da Saúde a esposa do presidente da Câmara de Vereadores. E o presidente da Câmara de Vereadores nomeia como assessora, adivinha? A esposa do prefeito.
Então, o que é chamado disso aqui, inclusive em prova? Como é que é o nome disso aqui? Em prova? Nepotismo Cruzado. 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 Viu como é que cai isso aqui? Nepotismo cruzado. Isso é designações recíprocas. Tá vendo? Reciprocidade. Então é como se, de fato, eu colocasse minha esposa aqui e minha esposa aqui, né? De cada um deles. Ah, para não dar muito na cara, vamos trocar. Eu coloco ela aqui, você coloca ela aí. Vai. Mas tem uma outra jurisprudência importante também em relação a isso aqui, tá? Galera, não... E isso aqui eu vi, inclusive, tá? Isso eu vi na prática acontecer. Não necessariamente esse nepotismo cruzado tem que envolver nomeação de duas pessoas, tá? O que eu vi na prática? Prefeito de um município nomeou a esposa do presidente da Câmara de Vereadores como secretária da cidade, secretária de administração da cidade. Beleza? E a esposa do prefeito não foi nomeada lá na Câmara. Só que o Ministério Público depois descobriu que o prefeito, num churrasco lá, falou: Ó, eu vou nomear tua esposa lá para ser secretária de administração. Beleza. Só que eu vou tramitar uma lei lá, eu tenho uns terrenos aqui no município aqui, e eu vou propor uma lei lá, eu preciso que você dê um jeitinho dessa lei passar lá para me beneficiar. Eu vou, tá bom, justo. Ué, justo, você tá me ajudando, eu tô te ajudando, e todo mundo se ajuda e a população fica feliz. Vambora, né? E aí o Ministério Público descobriu, e isso foi enquadrado e até cobrado em provas também, que o nepotismo cruzado não necessariamente tem que ter o envolvimento de duas nomeações. Se eu tiver uma nomeação e que em troca dela ocorreu um outro favor da outra parte, isso também caracteriza-se nepotismo cruzado. Beleza? Top? 14. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório, realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa. Galera, olha só. O advogado, ele não tem acesso a tudo aquilo que está no processo judicial? O que vocês acham? O advogado vai te defender. Ele não tem acesso a tudo que está no processo? Sim. Ué, mas então o que essa súmula está querendo dizer? Cadê os analistas judiciários aí? O que essa súmula está querendo dizer? E até os técnicos mesmo, tá? Isso aqui também cai para prova de técnico, como eu falei. Não vai despencar a jurisprudência na prova de vocês. Mas isso aqui cai, galera. Volta e meia, cara. Ainda mais Sebrasp, velho, da vida. Xarope, do jeito que é. Porque essa súmula vinculante, ela diz respeito à fase pré-processual, na fase Isso. inquisitória, Isso, galera. Ele não tá na falando fase do vinculante. processo. Ele tá falando da investigação, cara. Que é na Polícia Judiciária no âmbito da Constituição Federal, estão lembrados? Que aqui é de investigação, Polícia Federal e Polícia Civil, os delegados da Polícia Federal e delegados da Polícia Civil conduzirão os inquéritos policiais. E o que ele está querendo falar aqui é isso que o STF decidiu. O STF falou: olha, no momento. Ele não é réu aqui ainda. Aqui ele não é réu. Está tendo uma investigação. Só que está tendo ali, galera, essa investigação, um inquérito policial. Documentos estão sendo colocados. O advogado já, o que o STF decidiu foi isso, ele já pode ter acesso àquilo que é entranhado nos autos da investigação. Por isso que muitos delegados fazem o quê? Para não atrapalhar as investigações, né? Muitos delegados fazem assim, ó, eu vou dar uma segurada nesse trem, não vou colocar, porque se eu colocar esse negócio aqui, acabou a investigação, cara. Se eu colocar aqui no inquérito, acabou, porque daí o cara vai ter acesso, o cara já vai mexer os pauzinhos. Então dá uma segurada, não coloca. Tudo que tá lá, ele pode. Ó, vamos ler de novo. É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, PF e PC, no âmbito de constitucional, são só essas duas. Digam respeito ao exercício do direito de defesa, ainda que o direito de defesa vai ser, de fato, à frente, quando ocorrer a denúncia. Ocorreu a denúncia, começa o processo, aí sim, ali o pau tora e vai embora. Agora aqui, galera, teve essa súmula vinculante, porque foi dado acesso aqui no momento da investigação, no momento do inquérito policial. Beleza? Maravilha. 15. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor público não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Vamos matar duas jurisprudências de uma única vez aqui, a 15 e a 16, tá? 16. O artigo 7º, inciso 4º e 39, parágrafo 3º da Constituição Federal refere-se ao total da remuneração percebida pelo servidor. Cara, isso aqui é nosso, cara.
Opa, era para estar caixa alta. Peraí. Remuneração é igual a vencimento no singular, porque se tiver no plural, tá falando de remuneração, como a doutrina diz. Já caiu, o Sebrasco cobrou, inclusive, né? Recentemente esse trem. Vantagens do cargo mais vantagens individuais. Não vou nem fazer mais robusto aqui, então a gente vai, não temos tanto tempo, tá? Porque tem outros elementos pra gente colocar dentro que são vantagens, né? Mas nós sabemos. Remunerar é uma equação. Remuneração, eu tenho um vencimento, mais vantagens do cargo, mais vantagens individuais. Beleza. O que a súmula 15 primeiro está falando? O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Na verdade, é melhor a 16 primeiro. Desculpa, melhor a 16 primeiro. O que ele está falando? O inciso 4º do 7º, que é remetido lá no parágrafo 3º e 39, ele está falando justamente sobre isso aqui que a gente falou, ó, do salário mínimo. Ele está dizendo que nós, agentes públicos, né? Servidor público, vocês, estritamente. Servidor público não pode ganhar menos que salário mínimo. Não pode ganhar. Só que o que não pode ser inferior ao mínimo é a remuneração. Então, é isso que ele está falando. Ó. Refere-se ao total da remuneração percebida. Então, isso aqui não pode ser inferior. O vencimento pode ser inferior? Pode ser inferior a salário mínimo. Beleza? Tudo bem até aqui? Essa distinção? Então, o vencimento, o Sebrasco cobra direto. Vencimento pode ser inferior ao salário mínimo? Pode. Remuneração pode? Não. Em alguns casos, ó, deixa eu até tirar aqui, ó. Em alguns casos, não existem vantagens, que nem vocês. Vocês têm duas vantagens lá do cargo. E tem várias outras vantagens que são individuais. Se você tem cursos, se você tem mestrado, doutorado, nível superior não, porque agora é exigido para o cargo. Mas lembra lá que você ganha 7,5, 5, 7,5, 10, 12,5. Tudo bem? Vocês ganham. Isso é vantagem seu, que nem todo mundo tem doutorado. Quem tiver vai ganhar 12,5. Quem não tiver vai ter que fazer para ganhar os 12,5. Beleza? Então, mas vocês têm duas vantagens do cargo. Mas digamos que tem cargos que só tinha vencimento, e só tem vencimento. Esse vencimento tava lá, R$ 1.000, milão. Não, mas peraí, o salário mínimo é 1.500. Não pode receber o total 1.500. Aí, o que a lei permite que seja feito, galera? Seja colocado um abono. Então, aqui vai ter um abono. Então, conta rápida. Salário mínimo 1.500. Tô supondo, R$ 1.500. Beleza, vencimento tá 1.000. De quanto tem que ser o abono? R$ 500. Beleza? Somando abono com vencimento, opa, respeito essa jurisprudência aqui, que se refere ao total da remuneração. Legal. E o que a 15 está falando em relação a isso que nós montamos aqui agora? O cálculo de gratificações e outras vantagens, sejam elas do cargo individuais, do servidor público, não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Ó, esse abono aqui não foi para atingir o salário mínimo? Foi para respeitar a súmula vinculante 16. Mas, Marcelo, na prática, o que ele está falando? Vamos lá. Aqui era 1.000, aqui era 500. Aí digamos que você vai receber aqui um adicional. E esse adicional, igual vocês, galera. A gratificação de vocês, acho que é a GAGE, gratificação da atividade judiciária. Vamos ver se vocês estão ligados. Quanto por cento é do vencimento? 35. Não. Gratificação da atividade judiciária, não a outra. Tem essa aí também. 140. 140. 140. Tá? Sabe o que a súmula vinculante 15 está falando? Ela está dizendo o seguinte: essa gage que a galera da Justiça Eleitoral ganha, 140%, não é somando as duas. É só sobre o vencimento. Sobre o abono, não pode incidir qualquer outro tipo de vantagem, pegando aquilo como base de cálculo. Não pode. É isso que a súmula 15 está falando. O cálculo de gratificações e outras vantagens do servidor não incide sobre o abono utilizado para se atingir o salário mínimo. Então, essa 140% de vocês seria, nesse caso, só sobre o vencimento, milão. E não somando o vencimento mais abono. É isso que o STF não permite que aconteça. Entenderam, galera? Bem simples, né? Bem simples aí, essa súmulazinha. Show? Matamos duas aí numa vez só. Vambora.
Súmula vinculante. Cara, o tempo passa demais, né, velho? Caraca. Isso que eu falo rápido, né? Súmula vinculante 17. Durante o período previsto do parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal. Opa! Parágrafo 1º do artigo 100. O que tá no artigo 100 da Constituição que a gente estuda lá? Ah, tá escrito aqui. Não precisa falar, tá escrito aqui. Obrigatório. Durante o período previsto no parágrafo 1º do artigo 100 da Constituição Federal, não incide juros e mora sobre os precatórios que nele sejam pagos. Galera, a Constituição Federal teve algumas modificações, então a súmula não necessariamente se remete ao parágrafo 1º, mas a súmula se remete ao prazo, tudo bem? Ela se remete a esse período. O que é esse período? Vamos relembrar. Galera, precatórios, as decisões judiciais precisam ser comunicadas ao Poder Executivo até o mês de abril de cada ano. Por que isso? Porque tem que entrar na LDO no primeiro semestre, para que ela possa estar na LOA no segundo semestre e para que ela possa ser executada no ano seguinte. Lembra lá? LDO, primeiro semestre. Então, por isso que precisa, antes de finalizar o primeiro semestre, o poder, porque, galera, precatório é estudado dentro do Poder Judiciário, porque são decisões judiciais, conforme a gente estuda lá no artigo 100. Então, ele comunica isso ao Poder Executivo, porque quem está com o dinheiro? O Poder Executivo. E aí, o Poder Executivo, ele precisa discutir na LDO dele, no primeiro semestre, e depois discutir na LOA no segundo, para que execute. Ih, começou a travar aqui, peraí. Para que execute no ano seguinte. O que a jurisprudência do STF está falando? Digamos que você ganhou lá, no início do ano agora, você ganhou o precatório e o Poder Judiciário comunicou ao respectivo Poder Executivo. Na teoria, a Constituição Federal manda pagar até o final do exercício subsequente. Então, ganhou lá no início do ano, o Poder Judiciário comunicou ao Poder Executivo, então até o final de 2025, o Poder Executivo respectivo que está te devendo tem que pagar. Mas isso é na teoria, na prática tudo demora pra caramba. Por isso que o precatório, inclusive, pode ser negociado, né? A própria Constituição Federal permite. O que ele está falando aqui é, eu ganhei a ação em janeiro de 24. Vou receber em dezembro, digamos que você está lá na fila, vai pingar para tu em dezembro de 25. Vai ter juros? De acordo com a súmula? O que vocês Não. acham? Não. Não. E por óbvio, porque a Constituição Federal fala, o pagamento acontecerá até o final do exercício financeiro seguinte. Até final de 2025. E aí, por que tem súmula vinculante? Porque a galera entrava, peraí, eu ganhei 100 mil reais lá em janeiro. Pô, 2 anos depois, praticamente, vocês querem me pagar 100 mil? Aqui pra vocês, ó. Aí entrava com o pedido de revisão daquele período. Aí de tanta galera pedir, o STF fala, coisa nenhuma. O pagamento tem um prazo para acontecer. Se ele foi pago dentro desse período, não incide juros demora, juros pela demora. Agora, outra coisa que é o que acontece na prática, outra coisa é a administração pública pagada ali 3 anos. Aí começa a contar juros a partir lá de janeiro de 2026, entendeu? Então é isso que a súmula vinculante 17 está falando. Vocês perceberam, galera, que são assuntos todos aqui que a gente estudou, cara, mesmo a galera de técnico. Todos os assuntos aqui a gente estudou. Só que aqui tem uma peculiaridadezinha ali a mais, né? Que por isso que para analista vai ter uma maior incidência. Mas para técnico também ele pode nos cobrar, sem dúvida nenhuma, porque tem relação com os assuntos. 18. Pelo amor de Deus, né? Se você não conhece essa aqui, ó, seria técnico. A dissolução da sociedade do vínculo conjugal no curso do mandato não afasta da legislação prevista no parágrafo 7º do artigo 14, jurisprudência, súmula vinculante. Mas tu conhece, a gente vê isso no estudo, né? Porque cai demais, a banca cobra para técnico, né? Dissolução da sociedade conjugal ou vínculo conjugal. Galera, cuidado, no curso do mandato. Não afasta inelegibilidade reflexa, né? Então, digamos hoje, um governador que se separa da sua esposa e ele é governador. Curso do mandato. No próxima eleição, se ele, né, tiver ainda no mandato, a esposa dele é inelegível dentro da sua circunscrição. A esposa dele é a ex-esposa, aliás, desculpa, né? A ex-esposa é inelegível do curso do mandato. Tudo que tiver dentro do estado dele, já que ele é governador, ela não poderá sair. Ela pode sair em estado diverso ou para presidente, acima dele. Agora, dentro da circunscrição dele, não pode. Agora, digamos que esse cara foi reeleito. Ele foi reeleito.
essa ex-mulher dele continua inelegível no outro mandato dele? Acho que sim. Eu acho que não, Marcelo, porque no curso do mandato, daquele No mandato, curso do mandato a qual aconteceu a dissolução, galera. Se ele foi reeleito, é ainda um mandato? Ou é um novo mandato? É um novo mandato. Então, nesse novo, lá no outro mandato, aí ela se desvincula. Aí ela não tem mais essa inelegibilidade reflexa. Tudo bem, galera? Beleza? Então, guarda aí, súmula vinculante 18. 21. É inconstitucional, isso aqui também cai direto em direito administrativo, cara. É inconstitucional a exigência de depósito ou arrolamento prévios de dinheiro ou bens para admissibilidade de recurso administrativo. Quando a gente entra lá com... Porque a Constituição Federal fala, galera, no artigo 5º, independentemente do pagamento de taxas, direito de petição e direito de certidão. Esse direito de petição é para entrar com requerimento, legal? Só que depois do requerimento, o que vem? Reconsideração, requerimento, reconsideração, recurso e revisão. Esta regra de independentemente do pagamento de taxas, ela vai se estender também não só para o requerimento, mas também para a reconsideração, para os recursos e para a revisão. É isso que o STF decidiu. Então não pode, e adivinha, né? A administração pública fazia, galera, porque se tem cartaz, tem história, cara. Tá aqui na súmula vinculante, porque acontecia muito. O cara entrava com requerimento, gratuito, beleza. Agora, para ele entrar com recurso, não, ó, tem que pagar uma taxa aqui. Não pode. Aí o STF falou, não pode, cara. Porque a Constituição Federal está dizendo, independentemente do pagamento de taxas, direito de petição. E isso vale para todas as situações que decorrerão desse requerimento no processo administrativo. Súmula vinculante 21 é inconstitucional. 25. Estão ligados lá da prisão civil? Prisão civil por dívida? Só pode de duas formas, né? Ou se é pensão alimentícia de maneira inexcusável, ou no depositário infiel. E aí, o Sebrassi cobrou recentemente, perguntando: é inconstitucional a prisão civil do depositário infiel? Pé errado. Ela é ilícita. E por que ela é ilícita e não inconstitucional? Muito simples. É só você lembrar da pirâmide de Kelsen, que a gente estuda lá no artigo 5º. A gente não trata lá Tratado Internacional que versa sobre direitos humanos, que foi aprovado pelo Código de 3/5 e 2 turnos das duas casas, tem status constitucional, de emenda constitucional. O Tratado Internacional de Direitos Humanos, que não foi aprovado pelo Código de 3/5 em 2 turnos nas duas casas, abriu a Constituição Federal. E aí o STF falou que ele é infraconstitucional e, ao mesmo tempo, supralegal. Entrou aqui. E o Tratado Internacional, que não é de direitos humanos, tem status de lei ordinária. Eu tô fazendo aqui com a mão, mas... Galera, isso aqui é técnico, isso aqui, tá? Isso aqui você tem que saber. Quando estuda o artigo 5º, cara, termina os parágrafos ali, você tem que fazer a pirâmide de Kelsen, cara. Saber onde enquadra, todos os atos normativos 59, onde é o decreto autônomo, onde é o decreto regulamentar, onde é a medida provisória, tem que saber tudo isso. Beleza? E por que, galera, que ela não é inconstitucional, o STF teve que fazer essa intervenção por súmula vinculante? Simplão demais da conta. Porque o Pacto de São José da Costa Rica não foi recepcionado pelo coro do parágrafo 3º do artigo 5º. Se ele não foi, ele não tem status de emenda. Ele é infraconstitucional, mas supralegal. Por isso que eu não posso dizer, porque a Constituição Federal não olha para baixo, eu não posso dizer que a prisão civil do depositário fiel é inconstitucional, porque está no texto constitucional lá. Eu não posso daquela camada do segundo degrau da pirâmide de Kelsen para baixo. É que eu não posso aplicar. Por isso que o STF, porque isso tem efeitos jurídicos, tá, galera? Quando eu falo que é inconstitucional é de um jeito, quando eu falo que é ilícito é outro efeito jurídico, tá? Por isso que o STF teve que decidir. Não. Não é inconstitucional, é ilícita a prisão civil e depositário infiel, qualquer que seja a modalidade de depósito. Essa informação que a súmula 25 nos traz. Beleza? Súmula vinculante 33. Essa aqui, na verdade, nem precisava ser súmula vinculante, cara. Não sei por que fez esse trem aqui. Nada a ver. Vocês vão entender por que não tem nada a ver. Quando a gente estuda o artigo 40 da Constituição Federal, a gente estuda lá o regime próprio, certo? Tem um dispositivo lá na Constituição Federal que diz o seguinte: em caso das normas de regime próprio não disciplinarem algum conceito dos benefícios aqui,
A própria Constituição Federal fala, aplica-se no que couber as regras do regime geral de previdência social. Então essa súmula vinculante é meio assim, cara, e nada a ver. Ele está falando especificamente da aposentadoria especial, sabe aquela, galera, de agentes químicos, físicos ou biológicos? Sabe aquela aposentadoria especial, específica lá, que contato efetivo com agentes químicos, físicos e biológicos? O que ele está falando é coisa que a Constituição já fala. Aplica o seu servidor público no que couber as regras de regime geral de previdência social, sobre aposentadorias especiais, e que trata o artigo 40, parágrafo 4º, inciso 3º da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica do Estado. Então isso aqui a própria Constituição Federal fala, cara, dentro dos benefícios do regime próprio, se o regramento não for suficiente, usa no que couber o regime geral. Essa súmula é chovendo molhado, porque a própria Constituição Federal já está falando para você aplicar subsidiariamente em regime próprio, se for o caso, no que couber regras do regime geral de previdência social. Beleza? 37. Não cabe. Isso aqui, ó. Por isso que eu falei, a galera de técnico, cara, isso aqui cai direto e o cara nem cita que é jurisprudência. Quer ver como é que cai? Vocês vão lembrar. Já discuti isso aqui com o CA em aula já com vocês. Isso aqui. Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos. Falou vencimentos no plural, é remuneração, hein? Vencimento no singular é esse trem aqui dentro. Vencimentos no plural, tá falando da remuneração mesmo, tá? Beleza? Show. Opa, cadê? Vencimento de servidores públicos por fundamento de isonomia. Galera, não precisa nem responder. Pensa com você. Quantas questões nós vimos do Sebrasp e ele cobrando? O Poder Judiciário não pode, por decisão judicial, aumentar a remuneração dos seus servidores. O Poder Executivo não pode, através de decreto, aumentar a remuneração dos seus servidores. O Poder Legislativo não pode, através de resolução, aumentar a remuneração dos seus servidores. Se você estudou de verdade, tu passou por muitas questões que foram cobradas isso dentro de agentes públicos lá no direito administrativo. Ok? Então, aqui está restringindo ao Poder Judiciário, mas é essa regra que ele está falando. Então, o que o Poder Judiciário tem que fazer? Pedir uma lei. Ele propõe uma lei. Como está tramitando aí o que eu falei esses dias, vocês, da onde esses 18 mil? Pô, tá lá, tá tramitando reestruturação da carreira de vocês, né? Então, é através de uma lei, ó, Congresso, vê aí se cabe essa remuneração. O Presidente da República, Congresso, dá aumento para a galera aí também. O próprio Legislativo, ele próprio tem que iniciar um processo legislativo para aumento da galera do Poder Legislativo. Não pode ser por simples resolução lá do Poder Legislativo. Tudo bem? Então essa aqui cai direto, cara. Cai direto. Não pode, tem que ser sempre por lei. Súmula vinculante 18. É competente o município para fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Galera, artigo 18 a 36 da Constituição Federal. Quando a gente trata ali da organização política e administrativa do Estado. Competência exclusiva, privativa, comum, concorrente, residual, suplementar. Beleza? Artigo 21, 22, 23, 24, 25, 30. União, Estados, DF, municípios. União, Estados, DF, Estados, municípios. Lembraram? Então, claro que isso aqui é importante para nós. Porque lá ele fala que a competência do município, galera, é aquela que vai suplementar a norma federal e estadual. E ainda precisa ter... Qual é o termo-chave lá? Fala para mim o termo-chave. Interesse local. Interesse local. E aí o STF, nesse caso, decidiu. É interesse local. O horário de funcionamento do estabelecimento comercial é interesse local. Então o banco vai funcionar das 9 até as 3, como acontece. Santa Catarina, por exemplo, tem município lá que é das 9 até as 3. Porque tem o interesse local do comércio, que seja aquele horário, das 9 até as 3. Então vai lá, coloca, das 9 até as 3. O município fixou, é daquele horário. Aí o STF fala, mas aí o Banco do Brasil... Não, é competência do município. Ele quer fixar, é interesse local. Aí o STF decidiu, é competente o município, lá de acordo com o artigo 30 da Constituição Federal, por interesse local, fixar o horário de funcionamento do estabelecimento comercial. Beleza? 39. Compete privativamente a União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civil e militar e do corpo universitário do DF. Ué, Marcelo, mas isso aqui já não está lá na Constituição Federal? Não.
lá na competência do artigo 22 da Constituição Federal, nas competências privativas, o que diz lá é que a União, ela pode legislar dessas polícias todas aqui, Polícia Civil, Militar e Corpo Militar do DF, ela deve, né, legislar para organizar essas polícias. Do DF é competência legislativa da União. Aí a discussão foi, tá, mas a remuneração dessa galera também fica a cargo da União? Aí teve essa discussão. Pô, mas será que esse organizar que tá lá tá incluindo também remuneração? Porque não ficou claro no texto da Constituição Federal no artigo 22. Não ficou claro. Aí o STF falou, cara, se é a União que tem que organizar esse trem, é ela então que vai fixar, ela tem a competência para fixar a remuneração dessa rapaziada lá no Distrito Federal. Então o STF acabou com a discussão. É também não só para organizar, mas também para fixar a remuneração dessas carreiras lá no Distrito Federal. Beleza? Show! 4.2. É inconstitucional a vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Vamos lá. 37 e 41 da Constituição Federal. Tem um dispositivo lá, um parágrafo, que ele vai dizer o seguinte, que é vedada a vinculação... E que mais? Aqui ele está falando de vinculação e equiparação. É vedada a vinculação e equiparação no funcionalismo público. O que significa isso, galera? Auditor da Receita, analista da Receita. O que é vinculação? Vinculação é olhar na vertical, olhar para cima. Vinculação é grudou. Então, toda hora que o auditor for ter algo, olha aqui o analista aqui grudado, ó, vinculado. Ó. Toda hora que o auditor vai tendo, o analista vai tendo junto. Não pode, a Constituição Federal falou, não pode. O que é equiparação? É olhar para os lados. Vinculação é olhar para cima. Equiparação, olhar para os lados. Então, eu sou motorista do Poder Executivo. Quando eu olho para o Poder Judiciário, eu vejo o cara no Poder Judiciário ganhando o dobro que eu, no Judiciário. Quando eu olho para o Poder Legislativo, eu vejo o cara ganhando o triplo do que eu. Isso acontece mesmo, lá em Brasília. O triplo do que eu. O cara faz a mesma coisa, motorista, mesma carga horária, tudo. Mas o cara ganha o triplo. A Constituição Federal fala, cara, você do Poder Executivo quer ganhar o dobro, vai fazer concurso Poder Judiciário. Quer ganhar o triplo, vai fazer concurso Legislativo. Não venha encher o saco pedindo equiparação porque o cara exerce a mesma coisa que você, só que em poder diferente. Não venha pedir. Então a Constituição Federal já veda isso. Legal? Só que aqui rolava uma parada um pouco diferente que tem a ver, ó, de novo, vinculação. O que acontecia, galera? Por exemplo, pega o INPC, que é Índice Nacional, né? Índice Nacional de Preço ao Consumidor, INPC. Tudo bem? Aí o que os estados e municípios faziam? Né? Pleiteavam ali, os seus servidores pleiteavam. Ó, vamos vincular então o nosso aumento remuneratório ao INPC. Toda vez que a gente vai ver no prazo igual acontece comigo, por exemplo, que sou empregado público federal, acontece isso. O meu é PNPC. Então, todo setembro de cada ano, quanto que é INPC acumulado nos últimos 12 meses, a gente tem mais uma margem lá, mais 1%, INPC acumulado, mais 1%. Pronto, esse é o aumento, acabou. E segue. Então, nós temos, mas nós somos federais. O que não pode, então, que a jurisprudência está falando, é justamente isso. Quem é estadual e municipal, deixar vinculado. E aí, a cada 12 meses de apuração do INPC, sei lá, junho, vamos pegar todo mês de junho. Aí pega os 6 meses daquele ano, os 6 meses finais do outro ano, quanto que acumulou nos últimos 12? Pronto, dada a remuneração do servidor. O STF falou, e por vários motivos são inconstitucionais, tá? É inconstitucional porque não pode vincular, e isso é uma forma de estar vinculando. Então, servidor estadual e municipal, toda vez que o INPC subisse federal, ia estar junto. Aí isso é vinculação. Não pode. E uma outra situação, galera. Quando a gente está falando de servidores públicos lá na Constituição Federal, e a gente tem a revisão anual geral, não tem? Não tem lá? Revisão anual geral, que a gente vê lá. Quem tem competência para revisão anual, galera? Cuidado, não confunda, hein? Quando a gente fala aqui, ó. Não, cadê do Poder Judiciário? Aqui, ó. Quando eu quero tratar a remuneração do servidor do Poder Judiciário, é o Poder Judiciário que tem que pedir. Quando eu quero tratar do Poder Executivo, é o Poder Executivo que tem que pedir. Quando eu quero tratar do Legislativo, é o Poder Legislativo que tem que pedir. Agora, isso é diferente quando a Constituição Federal fala revisão anual geral. Isso é competência do chefe do Poder Executivo, essa revisão anual geral. E aí, galera, essa revisão anual geral, ela é obrigada que aconteça? Não.
Portanto que não tem, né? Agora que está tendo a reestruturação das carreiras. Mas quanto tempo ficou sem aumento de remuneração a galera do Poder Judiciário, por exemplo? Quanto tempo ficou? Então essa revisão geral anual, o STF já decidiu também. Pode ser motivada pelo chefe do Poder Executivo, dele dizer, ó, galera, não tem orçamento esse ano para fazer essa revisão anual, não tem. Dá uma segurada aí. E o STF falou que isso não é inconstitucional, não fere, porque depende justamente do orçamento, não pode colocar em risco o orçamento público. Tudo bem? Então esse é um outro motivo de ser inconstitucional. Porque senão geraria essa obrigatoriedade dessa revisão acontecer todo ano. Mas isso tem que ser feito uma análise de acordo com o orçamento, para ver se o orçamento permite que essa revisão aconteça. Beleza? Então essa vinculação de estados e municípios ao INPC, por exemplo, o STF declarou inconstitucional. Súmula vinculante 43. É inconstitucional toda modalidade, esse aqui vocês conhecem, é inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia o servidor investir-se sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. Tem dois nomes nesse trem aqui que vocês conhecem, 8.112, do que ele está falando aqui? Lá do 8.112, formas de provimento lá que não pode mais. Galera, vocês estão cansados. Mas quais são as duas hipóteses que não podem mais, de acordo com o 8.112, lá das formas de provimento? Ai, ai, ai. Isso eu faço questão de buscar lá, cara. Não é promoção. Não, promoção pode. Olha aqui, galera. Cadê? Qual que é a 43, né? Ó as formas de provimento aqui, galera. Ó as formas de provimento aqui. Nomeação, promoção, readaptação, reversão, aproveitamento, reintegração, recondução. Quais que não podem mais? Ascensão e transferência. Marcelo, mas está revogado. Cara, isso aqui não cai realmente em prova. Isso aqui despenca em prova. Ascensão e transferência. Ele ainda continua colocando, ele ainda continua, às vezes não com o próprio nome, ele conta o caso. Vamos lembrar quais são os casos aqui? Não, já que vocês não lembraram aí. Ó, de novo, é inconstitucional toda modalidade de provimento. Formas de provimento, ó, provimento. Que propicia ao servidor investir-se sem prévia aprovação de concurso público, destinado ao seu provimento, em cargo que não integra a carreira na qual anteriormente investido. O que era a ascensão antigamente? Vou dar um exemplo muito claro que acontecia. O cara passava na prova da Polícia Civil, mas o cara era formado em administração. E o cara passava na prova da Polícia Civil pra gente. Aí o cara gostava, via ali o delegado na investigação e tal. O cara falou, cara, eu quero ser delegado, cara. Aí os caras lá falavam assim, faz direito. Aí o cara fazia dentro da própria corporação, quando o cara terminava o direito, ele ia lá e pleiteava para virar advogado. Advogado. Delegado. Isso é, ó, ascensão, ascender, sem fazer concurso. Antigamente, podia. Aí veio o STF, acabou com a palhaçada. Outra situação, transferência. O cara fez concurso na Polícia Civil para ser investigador. Investigador fica na rua, cara, investigando, transitando, né? Fica lá, morreu alguém, vai lá, né? Briga de marido e mulher aqui, vai lá ver o que aconteceu, né? Fica aí, investigador, investigando. Legal? Mas o cara passou para a Polícia Civil lá no Mato Grosso. Quem é do Mato Grosso aí? É bom tu ficar na rua ali 4 horas da tarde lá em Cuiabá, depois quando a Chapada dos Guimarães ali tá torando o pau de fogo lá, é gostoso ficar Cuiabá 4 horas da tarde, né, na rua. E os carros da Polícia Civil muitas vezes não tem ar-condicionado, né? Aí o cara era investigador. Aí o cara, quando chegava na delegacia, via o escrivão lá no arzinho condicionado, camisetinha sem suor, postinho bonitinho, aguinha do bebedouro. Aí o cara fala, cara, cansei, cara, fiz concurso pro cargo errado, não quero ser mais investigador, eu quero ser agora escrivão. E o cara solicitava, ó, eu quero ser escrivão agora aqui na delegacia. Aí era uma análise que era feita lá, beleza, cara, então a partir do mês que vem
Você é escrivão agora, não é mais investigador. Transferência. Olha como é que é simples de entender o que é transferência e o que é isenção. Só que eles foram revogados. Por quê? Porque o STF já tinha declarado. Claro que aqui eu estou falando só do federal, né, galera? Mas isso daqui se aplicava a outros tantos estatutos aí. Aí o STF teve que colocar lá, não pode mais. Tem que fazer concurso público para trocar de cargo. Não pode mais internamente. É inconstitucional toda modalidade de provimento que propicia ao servidor investir sem prévia aprovação em concurso público destinado ao seu provimento. Encargo que não integra a carreira. Por quê? Promoção, galera. Eu vou para cargo que integra a carreira. Porque eu tô indo A1, A2, A3, A4, A5, B1, B2, B3, B4, B5, C1. Então isso integra a carreira? Isso integra. Então promoção não tem problema. Então, o que não pode aqui, de acordo com a súmula vinculante 43, é a ascensão e a transferência. Beleza? Queridos, foi o que eu consegui correr em 1 hora. Mas, da mesma maneira. Tem umas questões de jurisprudência aqui. Eu vou colocar também o gabarito. Vou mandar para o CA com o gabarito para vocês fazerem. Importante. E no final tem uma outra jurisprudência aqui do STJ, lá no âmbito do 8.112, quando a gente fala da recondução. O Sebrasp ama de paixão, por isso que eu coloquei até aqui separado essa jurisprudência. Tá bom? Aí vou pedir para o CA mandar para a galera de técnico também, porque tem coisas aqui que são importantes. Galera, ó, todas essas questões são de 24, tá? Ó, todas de agora do Sebrasp, sobre jurisprudências aqui. Tá? Algumas que a gente viu, outras não, mas você tem que saber. Tá bom? Principalmente para a galera da analista, com certeza. Tá? Então eu vou mandar o material com o gabarito, assim como o outro também, com aquelas questões que nós não conseguimos fazer lá de alternativa, né? Que a gente não conseguiu. Mas aqui a gente pegou muitos insights, galera, onde primeiramente precisamos buscar jurisprudência mesmo, tá? É nas súmulas vinculantes. Legal? Depois você começa a cavucar mais. Você tem que dominar, a galera de analista principalmente, tem que dominar a súmula vinculante primeiro, para depois ir para outra jurisprudência. Não faz nem sentido ser diferente, tá? Porque aqui é onde as questões toram o pau aqui mesmo. E técnico, vocês viram, tem questão aqui que o cara cobra indiscriminadamente, galera, mesmo para técnico, tá? Então foi bom aí a gente dar uma levada um pouquinho e ver que todo assunto aqui tem ligação com o que a gente estuda normalmente, né? No âmbito do administrativo, do constitucional e do próprio direito eleitoral aí também. Beleza, galera? Show? Não vamos esticar muito não, que vocês estão cansados e precisam se recuperar aí para domingão. Galera, foi um prazer demais estar com vocês aqui de novo, né? Encerrando aqui a revisão com vocês. A gente vai se ver ainda, né? Porque domingão não sei se vai dar para pegar a prova, não, eu acho que não, né? Só na terça-feira. Mas, enfim, a gente vai fazer uma análise da prova, né? Até os últimos 15 minutos dá para trazer a prova. Ah, é? O Tem Sebrasp edital. confirmou lá? Tem no edital. Ah, então vai ser legal. Já vamos ter acesso aí no domingo. E aí a gente vai fazer uma análise, né? Na verdade, todo mundo vai fazer, né? Mas a gente está mais próximo aqui. A gente tenta auxiliar vocês em alguma situação aí, para que a gente. Recurso, né, galera? Porque a prova não termina no domingo, não. Tem o prazo de recurso depois durante a semana, né? Então a gente ainda vai, ou vamos se ver também em projetos futuros aí, né? Não tenho dúvida disso. Tenho falado muito, né, sobre MPU. Tudo que vocês têm estudado aqui, 70% do conteúdo é do MPU. O MPU, né, só está aguardando o edital aí, parece que vai ser início de janeiro, a banca FGV, né? Então, provavelmente a gente vai se esbarrar aí em outros momentos mais, né? Tá bom, galera? Mas se concentrem aí, vamos para cima, nós vamos arrebentar domingão lá, galera, se Deus quiser. Tá bom? Obrigada, professor. Muito Eu que obrigada, agradeço viu? muito, galera. Fiquem todos com Deus aí. Excelente sua aula, como sempre. Obrigado, Muito gente. obrigada. Fiquem com Deus aí. professor. Até mais, galera. Tchau, tchau.